Durante a sua vida você se sente angustiado, inquieto, você é tomado e acompanhado durante alguns momentos da sua vida ou durante a maior parte da sua vida por uma angústia, por uma sensação de vazio, um medo, uma preocupação ou uma inquietação. Pois bem, eu vou falar hoje sobre Kierkegaard. Ele nos traz em sua proposta filosófica como superarmos a angústia, a inquietação. Trata-se de um filósofo cristão que vai propor a superação dessa angústia, dessa inquietação que nos acompanha tanto. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai curtir o Kierkegaard e pode ser que esse vídeo aqui seja marcante na tua vida, que a teoria do Kierkegaard seja marcante na tua vida como um dia foi na minha. Não deixa de ir até o final desse vídeo e ver qual é a proposta do Kierkegaard a partir da relação do homem para com Deus. Filósofo renomado, reconhecido mundialmente e que nós estaremos falando agora. Basicamente, a existência humana se dá pelo seu relacionamento de três formas: o relacionamento do homem consigo mesmo, o relacionamento do homem com os outros, com a sociedade, e o relacionamento do homem com Deus. Isso é a filosofia de Søren Kierkegaard. Já ouviu falar desse filósofo? É um dos poucos filósofos cristãos da contemporaneidade. Não é que nós não temos filósofos cristãos, muito pelo contrário. Se você vai para a modernidade, por exemplo, tá topado de cristãos. Aí nem vou falar da Idade Média, mas na Idade Contemporânea nós até temos alguns filósofos que advogam acerca da sua fé, da perspectiva cristã ou de Deus que seja, mas a maioria não é conhecida por conta das questões religiosas. Digo, ou melhor, ouso dizer inclusive, que a maioria deles, dos contemporâneos, dos pensadores na contemporaneidade, de certa forma negligenciaram Deus, o transcendental, o divino, a própria religião, enfim. Lembremos que os mestres da suspeita, Nietzsche, Freud, Marx, chegaram inclusive a ser arautos do fim da religião. Chegaram a proclamar o fim da religião, que a religião ia conhecer o seu fim. Tem aqui um vídeo só sobre isso, não deixa de assistir, sobre os mestres da suspeita. Tem vídeo aqui no canal também sobre o fim da religião. A religião tem que acabar? Vale a pena você conferir, porque eu faço um debate bem legal. Pois bem, voltando para Kierkegaard, eu quero adiantar para vocês que costumam me assistir aqui para preparar-se para vestibulares, para o Enem, que esse momento aqui é para quem é doutor, mestre, graduado ou graduando, ou você mesmo que se interessa pela filosofia simplesmente pelo prazer de conhecer, pelo desejo de conhecer. Você do ensino médio também que está a fim de ter acesso a conteúdos mais robustos, mais aprofundados, sendo essa videoaula específica para quem quer discutir temas mais aprofundados em filosofia, em ciência da religião, em sociologia, enfim. Hugo, eu não sei o que é ciência da religião. Tem um vídeo aqui só explicando essa nova área do conhecimento, né? É relativamente nova, tá em diversas graduações, programas de mestrado e doutorado em várias federais Brasil afora. Vai lá, bota ciências da religião Hugo Brandão que você vai ter acesso a esse vídeo. Mas voltando, quero falar sobre Kierkegaard, um existencialista, um cara que deu o pontapé inicial do existencialismo, junto com Sartre, por exemplo, que posteriormente vai continuar com essa pegada existencialista que eu explico daqui a pouco. Mas eu quero falar sobre como Kierkegaard entendia que nós, seres humanos, iríamos superar a angústia e a inquietação próprias da vida humana, que nos acompanham sempre. Isso se dá, repito, pela relação do homem com o próprio homem, isto é, do homem consigo mesmo, do homem com os outros, ou seja, do homem com a sociedade, com os que estão à sua volta, e a relação do homem para com o transcendental, para com o divino, para com o transcendente, ou seja, a relação do homem com Deus. Então vamos ver Kierkegaard mais brevemente aqui. Para isso, primeiro vamos só pincelar o que é o existencialismo. Tem aula aqui, existencialismo, você
você pode acessar essa aula e assistir sobre os existencialistas. Eu pessoalmente curto muito os existencialistas, curto muito Sartre, mas voltando para a perspectiva do que são os existencialistas, pincelando a ideia, havia um debate dentro da filosofia acerca da busca pela compreensão da natureza humana, a nossa essência, o que nos faz sermos humanos, qual é a essência dos indivíduos, qual é a essência do homem, qual é a essência, o que é que nós temos de essencial que nos faz sermos tal como somos, qual é a nossa natureza. Então buscava-se a essência dos indivíduos. Os existencialistas rompem com isso. Para eles, nós não temos uma natureza, nós não temos algo de essencial que nos define, nós não temos algo que já nos define previamente. O que nós temos é existência. E aí os caras conseguem ser bem interessantes na perspectiva de defender a existência humana e não a essência ou natureza, defendendo, repito, que o homem, que os indivíduos, melhor dizendo, que os seres humanos têm existência, o que está posto e não uma natureza, uma essência. Não há essência, não há natureza, há uma existência. E eles são muito enfáticos nessa defesa, por exemplo, quando a gente vai discutir questões de ética, questões, por exemplo, da fé judaico-cristã, né, do cristianismo mais propriamente dito, ocidental, né, que foi modelo para o mundo ocidental, na verdade foi fundamento para a cultura ocidental. A cultura ocidental é uma cultura teológica, é uma cultura cristã, e aí precisa se estudar a Idade Média, toda a Idade Moderna, chegando à contemporaneidade para entender por que a cultura ocidental é uma cultura fundamentada sobre um modelo teológico, sobre Deus. Enfim, mas o que eu quero colocar aqui, por exemplo, é a questão do livre-arbítrio. O que é que os existencialistas vão chegar a definir como preceitos éticos e a fazer crítica à perspectiva do livre-arbítrio dos cristãos? Ora, se você já tem uma essência, isso significa dizer que você antecipadamente já tem uma predisposição, ou melhor, já antecipadamente é mal ou bom. Você é essencialmente mal ou bom, porque você é o que é. Eu, Hugo, tenho uma essência que me define, que me identifica. Eu tenho uma natureza de quem eu sou. Logo, então, nesse caso, segundo os existencialistas, só para citar um exemplo para a gente chegar no Kierkegaard, eu, Hugo, tenho uma essência boa ou má. Então, para que livre-arbítrio? Para que discutir ética, o que é certo, o que é errado, o que é justo e o que é injusto? Se os homens têm uma natureza boa ou má, certo ou errada, se nós temos algo de essencial, se nós já nascemos com algo que nos define, que é essencial em nós, então para eles não rola. O que nós temos é existência, e as nossas escolhas, os nossos preceitos éticos se dão a partir do que nós fazemos com essa existência. Nós estamos no mundo, estando no mundo, somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, que escolhemos. Recai sobre nós um peso ético, porque nós não temos algo de essencial, algo de natural que nos define anteriormente. O que nós temos é uma existência, e o que nos define são as escolhas que nós tomamos nessa existência. O que nos define é cada ação, cada escolha, cada opção ao longo da minha história. Isso é o que me define, a minha existência, não uma essência, não uma natureza, e sim a minha existência. Eu sou o que sou quem sou essa pessoa que estou falando para você e que você está conhecendo, porque a minha existência chegou até você dessa forma. Fazendo vídeos aqui, fazer vídeo é uma escolha. Eu sei que aqui eu sou categorizado, sou julgado. Essa minha camisa é um motivo de julgamento, de categorização, está de camisa polo ou não, enfim. Todo mundo é categorizado na sua relação com os outros, na sua relação em sociedade. Essa é uma escolha minha. Querer me expor, vir aqui debater filosofia, e logo eu que sou o responsável por essa escolha, e isso é o que me define. Isso e todas as outras coisas. Eu, por exemplo, optei por ser pai. Então, ser pai também me define. O que me define é minha existência e não minha essência. Vamos para Kierkegaard agora, esse filósofo cristão, entender parte da teoria de Kierkegaard e como então Kierkegaard, como existencialista. O professor, ele é existencialista e acreditava em Deus? Sim. Sartre que não, por exemplo. Sartre disse que o homem está condenado a ser livre, ou seja, você é responsável por todas as suas escolhas. Kierkegaard não caminha muito por aí. Kierkegaard é um pouquinho antes, e o que ele vai falar é sobre a questão
da inquietação, a questão da angústia própria da vida humana e como superá-la. Então ele não está muito afim de discutir essência, de discutir natureza, ele está afim de discutir a existência, e parte da existência humana é envolta, é intrínseca, não é inerente, não se separa a essas sensações, esses sentimentos que nos acompanham, como é o caso da angústia e da inquietação. E aí ele propõe uma superação para essa angústia e para essa inquietação. Pois bem, vamos lá. O homem se relaciona de três formas. O homem se relaciona consigo mesmo, e essa relação do homem consigo mesmo é marcada por uma angústia. Então a nossa angústia é em relação a este tipo de relacionamento, nós com nós mesmos. Por quê? Porque nós estamos diante de um mundo de probabilidades infinitas, de que qualquer coisa possa vir a acontecer. Tudo é provável. É provável que eu estou aqui fazendo esse vídeo agora e quando eu sair com meu carro sofrer um acidente e morrer. É provável que eu esteja nesse vídeo agora e receba um telefonema agora com meu celular aqui do lado, que me diga que algum parente meu faleceu e o meu mundo aqui vai desabar. Eu vou perder essa vontade de potência, e parafraseando Nietzsche, de estar aqui falando com vocês. No mundo de probabilidades infinitas, tudo é provável. É provável você estar seguro agora assistindo esse vídeo, como é provável que daqui a pouco você não esteja tão seguro, ou descubra que tem uma enfermidade incurável ou dolorosa, sei lá. Enfim, o que ele diz é que no mundo de probabilidades, tudo é provável de acontecer, e isso nos angustia, porque a gente nunca sabe o futuro. No nosso futuro, tudo é possível. É possível que eu seja muito feliz, como é possível que eu tenha um futuro de muita dor. Basta eu ter uma doença terminal, uma doença que esvazie minha saúde, né, e me acometa de muita dor. Enfim, dá mais ou menos para compreender que dentro do mundo de probabilidades, tudo é possível de se acontecer, e isso acaba nos angustiando. Nós vivemos angustiados por conta dessa relação de nós com nós mesmos, ou seja, do homem consigo mesmo, e da possibilidade de tudo ser provável de acontecer conosco. Então é muito relacionado a um termo hoje, um termo psiquiátrico, da ansiedade, esse medo do futuro, porque tudo é provável de acontecer, então nós ficamos prevendo o que pode acontecer. Por conta dessa possibilidade de qualquer coisa pode vir a acontecer comigo ou com os que eu amo, que nós temos essa angústia, que é uma angústia que nos acompanha inevitavelmente, segundo Kierkegaard. Então seria, usando termos mais atuais, Kierkegaard não usou esse termo, eu que estou usando, dizer que todo ser humano tem ansiedade. Uns sofrem com ansiedade generalizada, tendo um transtorno de ansiedade generalizada, outros conseguem controlar mais a ansiedade, mas todos nós convivemos com essa angústia, né, que nos dias atuais a gente pode chamar de ansiedade, por conta dessa relação do homem consigo mesmo e do mundo de probabilidades. Beleza? Vamos para a segunda agora, a relação do homem para com os outros. Essa relação do homem com os outros, ou melhor, dos indivíduos, para não usar essa perspectiva de gênero, homem e mulher, dos indivíduos com os outros, é basicamente uma relação que é marcada pela inquietação. O Kierkegaard traz outras palavras, mas para o vídeo ficar encurtado, vamos usar a palavra inquietação. O que marca a relação do homem com os outros, com a sociedade. Sociedade é um termo bem mais atual, mas vamos usar ele aqui. O que marca a nossa relação com os outros é a inquietação. Essa inquietação é advinda de quê? Porque nós estamos sempre inquietos. Quando a gente está fazendo muita coisa, a gente quer descansar. Quando a gente está descansando, a gente se cansa de tanto descansar. Enfim, a gente está sempre inquieto. Nunca o que nós conquistamos parece ser suficiente. A gente sempre quer mais. O que é que marca essa inquietude? Ou melhor, o porquê essa inquietude? Essa inquietude, segundo Kierkegaard, se dá porque nós somos referendados pelos outros. Essa vivência com o outro, com os outros, né, com o que nós chamaremos aqui de sociedade, ela nos traz uma inquietação, porque nós seremos, como eu falei no início desse vídeo, categorizados, avaliados, nós seremos medidos pelos outros. Nós somos também o que os outros veem de nós, porque nós não vivemos numa bolha, em um mundo só nosso, numa relação consigo mesmo somente, aquela relação marcada pela angústia. Nós vivemos também uma relação com os outros, com a sociedade, e isso nos leva a uma inquietude, porque a gente vai ser
medido, vai ser julgado, vai ser avaliado. Repito, seremos categorizados pelos outros. Isso gera uma inquietude em nós. Então nós temos normalmente a angústia por conta da relação com nós mesmos e a inquietação por conta da relação que temos com os outros, por sermos avaliados o tempo todo. Você pode dizer, eu não ligo para os outros, mas quando você decide a roupa que você vai usar, você tá se vestindo também para o outro. Ah, mas eu meto um boné para trás, eu meto uma roupa nada a ver. Até quando você bota uma roupa totalmente fora do padrão, ainda que inconscientemente, você tem como motivação chocar aquela sociedade, aquele grupo social, enfim, se autoafirmar. Você sabe que vai ser categorizado e avaliado, e você não quer ser categorizado e avaliado dentro do padrão, então foge dele. Mas a inquietude também está aí, porque a perspectiva de se vestir, só para citar um exemplo, fora do padrão, anormal, algo que o grupo, o que a sociedade mais ou menos usa de roupas, de vestimentas, também é um símbolo que você se veste para os outros, ainda que seja para afrontar, para enfrentar, beleza? Então lembremos, nós temos a angústia que nos acompanha por conta da relação com nós mesmos, do mundo de probabilidades infinitas, onde tudo é provável de acontecer comigo, me angustiando. Nós somos acompanhados também pela inquietação por conta da relação de nós com os outros, porque seremos avaliados, categorizados pelos outros, e a nossa vida também é uma vida coletiva, uma vida de dimensão extra pessoal, que os outros atribuem a mim, falam de mim, me avaliam, enfim. E agora vem a terceira e grande relação desse indivíduo, que é a relação, segundo Kierkegaard, do indivíduo para com Deus. E aí eu abro um parênteses aqui para fazer a seguinte ressalva: se você é religioso, e aqui eu não estou falando de religião institucional, estou falando de uma religiosidade a partir de experiências com o sagrado, experiências com o transcendente, seja com Deus, seja consigo mesmo, seja alcançando o nirvana, seja numa experiência de candomblé, seja numa experiência budista, seja no hinduísmo, seja com o próprio Jesus, seja no cristianismo, enfim, se você já experimentou uma experiência religiosa, uma experiência com o sagrado, com o divino, como você queira chamar, aqui tem vídeo diferenciando bem o que é religião institucional de religiosidade. Só é digitar aí e vocês vão encontrar rapidinho Hugo Brandão, religião versus religiosidade. Mas voltando, eu tô falando dessa sensação de experimentar o transcendente, experimentar o sagrado. Também tem vídeo aqui explicando o que é o sagrado e o que é o profano, viu? Mas retomando aqui, porque se você se perder em alguns termos que eu tô usando, você pode conferir alguns vídeos aqui. Voltando, se você já teve essa experiência, você vai entender bem o Kierkegaard. Porque quando você está angustiado, quando você está inquieto, que você se coloca em relação com Deus, vamos supor, em oração, que seria o caso dos cristãos, que é majoritário no Brasil, eu vou dar o exemplo do cristianismo agora, para não falar de hinduísmo, de budismo, do candomblé, enfim. Mas quando você coloca-se em oração, você está em um momento de relação entre você e Deus. E é segundo essa relação que nós conseguimos superar a angústia e a inquietação próprias das relações anteriores, do homem consigo mesmo e do homem com os outros homens. A relação com Deus transcende, ela supera, ela transpõe a angústia e a inquietação. Mas, Hugo, isso não tem muita racionalidade. Isso tem racionalidade também, embora nós podemos fazer críticas a esses pressupostos filosóficos de Kierkegaard, ok, não tem problema fazer crítica ao filósofo, mas tem racionalidade e muito mais, tem inserção, tem entrada nas pessoas que vivenciam alguma relação de fé com o sagrado, com o transcendente, com Deus. Por quê? Porque quando essas pessoas geralmente se colocam em oração, ou vou dar exemplo já que eu estou falando sobre isso, tocar o atabaque, ou dançar para os seus orixás, ou meditar na busca do nirvana, na sua relação com Buda, enfim, seja como for, ela tem uma sensação de relaxamento, de cuidado, de bálsamo diante de um mundo tão sofrível. É como se nós superássemos, ainda que momentaneamente, a
a angústia e a inquietação. Qualquer religioso que você perguntar o que é que ele sente em oração, muito provavelmente ele vai descrever essa sensação de afago, essa sensação de relaxamento próprio da relação do homem para com Deus. Então tá aí uma relação para superar a angústia e a inquietação, relacionar-se com o transcendente, relacionar-se com o divino, ter fé, manter uma fé em algo. Saiu pesquisas recentes acerca da oração e do benefício da oração para questões como ansiedade e depressão. Não é questão aqui de estarmos deduzindo algo, não. Saíram pesquisas de caráter científico. Eu não vou comentar mais a fundo sobre elas, porque farei um vídeo só sobre essa questão da oração e dos benefícios para combate à ansiedade, combate à depressão. E só para salientar rapidinho, só para pincelar o que está por vir, então não deixe de ativar o sininho das notificações para receber os conteúdos novos. Quando se ora, foi provado empiricamente, de forma científica, que nós temos geração de dopamina no nosso cérebro, que é o neurotransmissor responsável pela motivação, pela sensação de recompensa, de bem-estar, e serotonina. Mas eu vou colocar esse debate em um próximo vídeo para discutir os impactos da oração e essa descoberta científica extremamente atual que nos traz um novo olhar, um novo ângulo sobre essa relação do homem para com Deus, que o Kierkegaard já havia falado bem antes, lá atrás, e agora a ciência está evidenciando através de estudos empíricos, estudos da neurociência, estudos que medem os nossos neurotransmissores responsáveis pela perspectiva de felicidade, de relaxamento, de motivação, de engajamento, de prazer, ok? Espero que tenham curtido o Kierkegaard, espero que tenham curtido como o Kierkegaard propõe a passagem, ou melhor, a superação da angústia e da inquietação para com a relação com Deus. Forte abraço, espero vocês nos próximos vídeos.